Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 23. O último segredo. Meses se passaram desde que apresentamos as provas. Tudo foi feito com extremo cuidado, quase como andar sobre um campo minado. Cada passo era pensado para evitar qualquer deslize que alertasse os envolvidos. Adrian ficou ainda mais focado, analisando cada detalhe como se sua vida dependesse disso. Na verdade, acho que dependia. Não era só um caso para ele, e eu sabia disso. O juiz, por sua vez, não facilitou. Tinha seus motivos. Mesmo com o comissário Thompson confiando no Adrian, a reputação do meu amigo não andava das melhores, e isso deixava o juiz com um pé atrás. Então ele fez questão de revisar cada documento, cada detalhe, antes de permitir qualquer avanço. Não queria correr o risco de se envolver em algo que pudesse respingar no nome do Adrian. Isso deixou o processo arrastado, quase parando. Para quem olhava de fora, parecia que nada estava acontecendo. Mas para a gente, cada dia era uma luta para manter tudo em segredo e seguir em frente. Enquanto isso, Thompson mal aparecia. Quando surgia, estava sempre com aquele olhar preocupado, como se qualquer barulho o fizesse saltar. Ele tinha motivos. As ameaças contra sua família ainda estavam frescas, e por mais que tentássemos tranquilizá-lo, acho que nem ele acreditava que estávamos no controle. O tempo foi passando. O frio e a neve de dezembro chegaram, cobrindo tudo com um silêncio estranho, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando por algo grande. E então, finalmente aconteceu. Quase como um presente de Natal, as primeiras prisões vieram, rápidas e certeiras. Margaret, a vizinha de frente do Adrian, foi uma das primeiras a ser levada. Ela foi encontrada em casa, serena, quase indiferente, como se a acusação de assassinato fosse algo que não a afetasse. O filho dela estava presente quando os policiais chegaram. Ele parecia perdido, sem acreditar no que estava vendo. Para ele, a mãe nunca seria capaz de algo tão monstruoso. Na ocasião do crime, ela estava abalada, quase em choque. Uma boa atriz, na minha opinião. As provas contra Margaret começaram a aparecer depois que reviraram algumas pistas antigas e cruzaram com informações novas obtidas durante a investigação sobre o esquema maior. Descobriram transferências feitas para uma conta em nome dela. O detalhe? Não era uma transferência comum. Eram valores pagos por métodos difíceis de rastrear. Uma tentativa óbvia de manter tudo nas sombras. Criptomoedas, intermediários internacionais, essas coisas. Isso por si só já levantou suspeitas. Mas, quando combinaram isso com as datas próximas da morte de Howard, o quadro ficou mais claro. Foi aí que, por ordem do juiz e com a ajuda do comissário Thompson, arranjaram uma equipe de confiança para revisar tudo de novo. E depois de meses, finalmente encontraram a digital da Margaret, que antes tinha passado batido ou sido escondida de propósito. Com a digital encontrada, a conexão com Margaret começou a se formar. Quando revisaram os registros e depoimentos, ficou evidente que Howard, pressionado por ela, foi forçado a escrever o bilhete. A digital dela no papel reforçava ainda mais essa ligação com o envenenamento. E com a confissão do Harper, que eu tinha gravado, junto com a análise detalhada do bilhete, tudo se encaixava de vez. Essa descoberta, combinada com a manipulação dos resultados anteriores, finalmente revelou a verdade que antes parecia impossível de ser provada. Enquanto isso, a rede começava a ruir. Miller também foi um dos primeiros a cair. Ele não resistiu quando o levaram, mas dava para ver que ainda estava tentando jogar com algo, tentando esconder as cartas que ainda tinha na manga. Acredito que talvez fossem subornos, sumiço de evidências, acobertamento de crimes ou algo parecido. Logo, os detalhes começaram a se encaixar. Então, finalmente, sua ficha criminal foi montada e apresentada.
Aquela documentação ficou maior que os livros de Adrian, refletindo a gravidade dos seus atos. Mesmo assim, ainda parecia que faltava algo. Adrian e eu ficávamos pensando: quem mais estava envolvido nisso? Era difícil acreditar que só tivessem sido descobertos os peixes menores. Mas o mais curioso era o silêncio. A mansão continuava um mistério. Adrian e eu já sabíamos que ela existia, mas mesmo assim, ninguém parecia reconhecer ou acreditar completamente na ideia. Como apresentamos a eles que havia alguém por trás de tudo, sabiam que pelo menos uma pessoa era responsável, só não conseguiam compreender completamente a ideia da mansão. Afinal, não tinha nenhum documento, nenhuma planta, nem nada referente à compra do terreno ou quem seria o dono. Era como se a mansão não existisse. Então não culpo tanto eles. E mesmo com Miller, Margaret e outros sendo presos, incluindo o Sr. Foster, o editor-chefe do jornal, nada sobre a mansão apareceu nos jornais. Parecia que estavam fazendo de tudo para enterrar esse assunto. Miller parecia saber disso. Antes de ser levado, pediu para falar com Adrian. Nós dois sabíamos que ele tinha algo em mente, provavelmente mais uma tentativa de manipulação. Mesmo assim, Adrian aceitou. E eu fui junto, claro. Não por curiosidade, mas porque conheço bem o Adrian. Ele odeia esse cara tanto quanto eu. Meu medo? Que ele caísse na provocação de Miller e perdesse a cabeça. A última coisa que precisávamos era piorar ainda mais nossa situação, especialmente quando nossa popularidade ainda não era das melhores. E foi assim que terminamos naquela sala, onde Miller nos aguardava, com um sorriso que já dizia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu já sabia qual era o jogo dele. Ele queria quebrar Adrian, ver o detetive despedaçado, arranhando qualquer fragmento de força que ainda tivesse. Para Miller, o jogo sempre foi psicológico. Assim que entramos na sala, a tensão era quase palpável. O sorriso cínico de Miller nos esperava, como o de alguém prestes a revelar uma jogada decisiva em um tabuleiro de xadrez. Miller não perdeu tempo. Assim que nos viu, a provocação começou, afiada como lâmina. Oi, Blackwood, achei que não ia vir. Meus parabéns, você venceu, por enquanto. Ele falou com a expressão satisfeita de quem sentia prazer em ver os outros sofrerem. Seu tom de voz não era de um homem derrotado, mas de alguém que ainda tinha algo a mais a dizer. Adrian não se mexeu. O silêncio que caiu entre nós três parecia pesado, quase insuportável. Eu podia ver o jeito que Adrian apertava os dentes, as mãos quase cerradas em punhos, tentando se controlar. Mas sabia o que precisava fazer. Foi então que Miller, com um brilho maligno nos olhos, lançou a verdadeira bomba. Ele se inclinou para a frente, seu tom agora mais baixo, mas carregado de veneno. Sabe, um passarinho me contou algo bem interessante. Antes de morrer, ou melhor, antes de eu mandar matar aquele inútil, fez questão de me dizer quem passou a perna nos meus homens. Alguém roubou os documentos que a gente pegou de você. E olha, o que ele me contou realmente me deixou bem surpreso. Eu vi Adrian dar um passo à frente, seus olhos estreitando com a intenção de entender. Ele sabia que Miller estava começando a brincar com sua mente, e a provocação já estava surtindo efeito. Adrian respirou fundo, mantendo o controle. Fala logo, não tenho o dia todo para perder com isso. Miller sorriu ainda mais. Ele se inclinou para a frente, seu tom agora baixo, carregado de veneno. Elizabeth, Blackwood. Ele disse isso bem devagar, sério, cravando o olhar em Adrian. Adrian ficou pálido na hora. O ar na sala pareceu travar, e dava para ver que aquele momento ia ficar marcado para sempre na cabeça dele. Ele não disse nada, mas nem precisava. Tava na cara. Ele não queria acreditar, mas não tinha como ignorar o peso daquelas palavras. Você só pode estar brincando comigo, Adrian disse com a voz irritada. Me fez vir até aqui para isso? Para brincar com a minha cara? Com o nome da minha mulher? Miller ergueu as sobrancelhas, fingindo indignação. Brincando? Eu? Nunca, Blackwood. Ele disse, dando um leve sorriso, saboreando cada segundo. O silêncio se estendeu, pesado, denso.
Miller sabia exatamente o que estava fazendo, jogando gasolina no fogo da mente de Adrian. Ele não se importava com o que aconteceria a seguir. Para ele, a dor emocional de Adrian era sua vitória. Miller, que se deliciava com a angústia de Adrian, continuou. Eu sei o que você está pensando, Blackwood. Será que ela está mesmo viva? Será que foi ela quem roubou as provas? Ou será que ela é só mais uma peça nesse joguinho que você nunca conseguiu ganhar? Ele inclinou a cabeça, avaliando Adrian com um olhar sarcástico. Mas sabe o que mais me intriga, Blackwood? Se ela realmente está viva, por que será que ela nunca quis voltar para você? Adrian ficou em silêncio, mas sua postura ficou tensa. Constatei um leve tremor nas mãos dele. Sinal claro de que Miller estava realmente mexendo com ele. Será que ela te odiava tanto assim? Será que você era tão insuportável que preferiu sumir do que voltar para você? Fingir a própria morte só para não ter que te encarar de novo? É hilário, Miller disse, o sorriso crescendo no rosto, quase rindo da situação. Ou será que ela simplesmente percebeu que você não era o homem que ela queria ao lado dela? Eu prendi a respiração por um instante, observando Adrian. Ele não se moveu, mas o silêncio que veio depois era ainda mais assustador do que qualquer reação explosiva. Miller estava brincando com fogo, e eu sabia que, a qualquer momento, algo podia sair do controle. Mas Adrian apenas ficou parado ali, encarando Miller, enquanto o silêncio se arrastava. A possibilidade de Liz estar viva mudava tudo. Eu senti a fúria crescendo em Adrian. Ele não deu nenhum passo, mas seus olhos agora queimavam, fixos em Miller. Decidi intervir antes que aquilo saísse do controle. Chega, Miller. Minha voz saiu firme, embora eu não tivesse certeza se seria suficiente para interromper o caos. Miller se virou para mim com um sorriso irônico. Ah, McAllister, sempre tão protetor. É quase fofo, mas você sabe tão bem quanto eu que o problema aqui não sou eu, é ele. Ele apontou com o queixo para Adrian. Ele nunca conseguiu superar o passado ou aceitar que não tem todas as respostas. Adrian avançou um passo, como se fosse partir para cima de Miller, mas eu, que estava ao lado dele, o segurei antes que fizesse algo. Não vale a pena, Adrian. Murmurei para ele, mais como um lembrete do que uma ordem. Miller soltou uma risada baixa antes de se recostar na cadeira. Com um sorriso torto e cheio de sarcasmo, fez um gesto teatral com as mãos. Bem, acho que isso é tudo por hoje. Sua voz transbordava deboche. Ele ficou em silêncio por um instante, aproveitando cada segundo antes de ser levado pelos guardas. Mas, ao sair daquela sala, levou junto algo mais valioso do que parecia: a paz de Adrian. E eu vi nos olhos dele que, mesmo sem querer admitir, estava mais perdido do que nunca. Porque aquilo não era o fim. Não, claro que não. Se era alguma coisa, era só o começo. Tudo que envolvia esse caso sempre acabava nos levando de volta ao mesmo ponto. Sempre que uma esperança surgia, quando eu achava que finalmente tínhamos encontrado uma resposta para Adrian, no final, só descobríamos mais perguntas. Como um hamster correndo na roda ou alguém na esteira, sempre em movimento, mas sem sair do lugar. A possibilidade de Liz estar viva não trazia respostas, só mais dúvidas. O caso de Hollis Manor não estava encerrado, nem de longe. Na verdade, parecia que a parte mais difícil ainda estava por vir. E o pior de tudo? Ainda não tínhamos ideia de quem realmente estava puxando as cordas. Fim. Quando comecei a escrever os arquivos de Blackwood, eu não imaginava que um dia estaria aqui, encerrando essa história em formato de audiobook. Por isso, antes de terminar este vídeo, quero agradecer a cada pessoa que acompanhou essa jornada. A quem ouviu todos os capítulos, comentou, compartilhou ou simplesmente reservou um tempo para conhecer essa história.
Foram meses publicando capítulo após capítulo, e saber que havia pessoas acompanhando cada nova parte tornou tudo isso ainda mais especial. Obrigado por fazer parte dessa aventura. De verdade. Mas a história de Adrian Blackwood ainda não acabou. Nos vemos no próximo caso.